Bom dia novamente, fui derrubada aqui na live, mas vamos lá para o nosso Café com Conexão, que tem algo aqui para ser dito, então vamos lá. E hoje eu estava falando já sobre o medo. Como eu estava falando somente há 3 minutos mais ou menos, eu vou reiniciar e trazer novamente esse conteúdo para vocês. Bom dia, olha só, vamos voltar para a live. Fui derrubada, mas bora lá continuar para falar, trazer mais essa palavra hoje que é o medo mesmo, Eu vou desistir? Tô com medo? Medo de falar? Medo de falar também é um dos medos. Por que eu tenho medo de falar? Então, o medo pode estar assim impedindo você de ter uma vida vitoriosa. Foi assim que eu iniciei. E não vou retomar não da onde eu parei, eu vou iniciar novamente o que eu estava falando. Bom dia, vou encaminhando aí pro pessoal. Derrubou, caiu a live, faz parte, não tem problema. Mas o propósito é levar a palavra, então é a palavra que nós vamos levar, é o ensinamento que nós vamos levar adiante. Então vamos lá. Bom dia. Se tiver tudo ok aí, ou se travar, vocês me avisem. Mas não foi internet, foi derrubada mesmo. Então vamos lá, que o medo pode sim estar impedindo você de ter uma vida vitoriosa. Por quê? Como eu falei anteriormente, o medo muitas vezes nos paralisa. Quando ele deveria nos impulsionar, ele está nos paralisando, nos travando, nos bloqueando a crescermos como pessoa, a crescermos espiritualmente, a crescer na fé. Então, se eu percebo que o medo está me dominando, tenha certeza que você não está crescendo espiritualmente nem enquanto pessoa. Porque o medo, ele escraviza a gente a viver uma vida sem propósito, sem realização, uma vida ao acaso, uma vida de viver por viver. Então ele te leva a se auto-sabotar, a se negligenciar, a desacreditar nas coisas, nas pessoas e principalmente desacreditar e abandonar a si mesmo e a sua conexão com Deus. Então o medo te impede sim de viver algo novo e de ter essa vida vitoriosa porque você não aprofunda e não cura eles. E você deixa eles dominarem a sua vida. Muitas vezes a gente quer ter controle sobre a vida do outro e esquecemos de cuidar da nossa. Então, é porque é mais fácil a gente resolver e achar solução para a vida do outro. Comece a achar solução para os seus medos, para os seus entraves. E existem inúmeros medos. E existem os medos mais comuns, que eu vou trazer alguns aqui. E talvez eu já vou começar por esse que acabou a live, né? Derrubaram minha live. Tô com medo de falar? E aí? Eu vou deixar o medo me paralisar? Ou eu vou pegar esse medo e impulsionar aquilo que eu quero realmente? Então é a forma como você olha para aquilo, a forma como você reage àquilo e a energia que você coloca naquele medo. Se ele me travou, desisti e tá, tchau, e vou pro meu dia. Não, meu propósito era levar isso aqui, então eu vou levar. Então vou abrir novamente, eu vou falar. Porque tem coisas aí, às vezes, que impedem a gente de levar adiante o nosso conhecimento e vem como pequenos bloqueios no seu dia a dia e você desiste. Mas isso também faz parte do crescimento. O quanto você está disposto. Eu estou falando do medo de falar, de se posicionar, de se expressar, de ser ouvida. Porque às vezes o medo de falar, inconscientemente, você não sabe, mas lá atrás, quando você era criança, talvez você falou e ninguém te escutou. Você queria ser ouvida pela sua mãe, ou pelo seu pai, ou por alguma pessoa da sua família. E não te escutaram, então eu tenho medo de falar. Ou quando você foi falar, disseram cala a boca. Eu tenho medo de falar. Então perceba, se esse medo te paralisa, olha para ele.
O outro medo é o medo de faltar amor. O medo de faltar amor te leva a mendigar amor ao outro, a esperar a validação no outro, te leva a não ter amor próprio, a ter uma baixa autoestima. Isso gera uma codependência emocional. Então você tem medo de que falte amor, logo você fica buscando isso nos outros. Então trabalhar esse amor próprio vai te empoderar e fazer com que você se baixe. Não é você se basta, que você não precisa do outro, somos seres relacionais. Mas o amor do outro vai te acrescer. Mas o seu amor por si mesmo e por Deus te basta. Você tem que se amar em primeiro lugar. Quem não se ama não vai ser amado. Daí a pessoa fala, ninguém me ama, ninguém me ama. Sim, porque nem você se ama. E essa falta de amor próprio também precisa ressignificar a relação com a sua mãe ou com o seu pai. Bem provável que é com a mãe. Por quê? Porque o amor próprio, a amorosidade, a autoestima vem da mãe. E quando você trabalha isso e ressignifica, você se sente segura, se sente amada. E aí você se posiciona, aí você vai para uma relação do seu lugar, se sentindo bem, se sentindo amada, querendo amar, estando aberta para receber. Porque essa falta de amor te leva a desconectar muito da sua espiritualidade, porque você é uma centelha divina. E onde está essa divindade dentro de você? Onde está esse amor por esse ser de luz que você é nesse planeta? Antes de um ser aqui, né, carne, nós somos espírito. Então, se eu não me amo, eu não amo o meu espírito. Se eu não amo o meu espírito, eu também não amo Deus, porque eu sou uma centelha divina. Então, pensar sobre isso também. O outro medo, fez sentido aí? Deixa eu tomar um café. Bom dia, Elaine, coisa boa. Bom dia. O outro medo é o medo, falar um medo muito comum, o medo de faltar dinheiro. Um medo de não ter o suficiente. Vamos falar em dinheiro, porque dinheiro sim é energia de vida e precisamos falar de dinheiro. Eu falo que quanto mais a gente fala, mais chaves viram, mais desbloqueios acontecem. E não vai ser da noite para o dia. E esse desbloqueio, às vezes, não vai ser um único. Vão ser vários pequenos desbloqueios. Bom dia, Elaine, tudo bom? Então, quando você tem um medo de faltar dinheiro, na verdade, você não valoriza os seus talentos. Você não valoriza a sua entrega. Você não valoriza o seu trabalho. Você não valoriza os seus clientes também. E é por isso que eles te sugam. E é por isso que o dinheiro some. E é por isso que você se envolve cada vez mais em ciclos de recebe aqui, gasta ali, ou não recebe, ou tem dificuldade de receber, ou atrai pessoas que não te pagam. Por quê? Porque você primeiro tem que trabalhar esse medo de faltar. Valorize, faça, valorize e sirva que você vai receber. Não é sobre preço, é sobre valor. Qual é o valor daquilo que você tem de melhor? Não é nem o valor da tua hora, é o valor da transformação, do benefício que você leva para a vida da pessoa. Então, valorizar o que você tem. Porque se você tem um produto, um serviço, um conhecimento, fale para si mesmo, qual o valor dele, quanto você pagaria para você mesmo? Aí você começa a dar valor. Agora perceba, não sei, eu tremo, travei, tenho medo. Olha para isso, porque muitas vezes existem lealdades inconscientes que te levam também a bloquear isso. E quando eu não valorizo os meus talentos, eu não valorizo a minha essência. Sim, porque os talentos estão na minha essência.
E voltamos, se eu não valorizo a minha essência, eu também não valorizo aquele que me criou. Eu vim através do meu pai e da minha mãe, mas existe um Deus ali, algo além. Então é um valorizar aquilo que você tem de melhor. E talvez você esteja falando, Thaís, eu não sei os meus talentos. Eu falo que nós temos vários talentos e eu já passei por isso. Por muito tempo eu falava, eu não tenho talentos, eu não tenho criatividade. Enquanto eu não virei essa chave, eu não expandi ou eu crescia de forma muito lenta. Então você precisa trabalhar isso. Precisa trabalhar a sua criança interior. Isso está muito conectado também com a sua criança interior. E a hora que você trabalha isso e começa a valorizar, o dinheiro vem. Porque os seus clientes vão te olhar de forma diferente. Porque o que você tem para servir tem valor. Um outro medo, fez sentido aí? Inclusive, medos assim, né? Alguns serão trabalhados também na imersão do dia 27. É mais uma forma da gente trabalhar. Daí de forma presencial, que é mais magnífico ainda. Um outro medo é o medo da escassez. Escassez que eu falo aqui é o medo da fome. Carregamos de forma inconsciente o medo de faltar comida, o medo de passar fome, o medo de não ser o suficiente o que eu tenho. E é comum, porque às vezes a pessoa fala assim, vai que não dá, vai que falta. Então não é só para coisas supérfluas, é para o básico, é para a comida. Isso nós carregamos de forma transgeracional do nosso sistema. Sim, por quê? Não vou falar pai e mãe, não, eu vou mais para trás. Os avós, os bisavós, os tataravós, talvez eles sim passaram fome. Passaram necessidades, passaram por guerra, passaram por situações difíceis, por ter que guardar, né? Então, assim, vinha a guerra, então nós vamos estocar despensa, estocar alimentos, porque podemos passar fome. E isso é passado para nós de forma transgeracional. Eu não estou passando fome, eu nunca passei fome, mas eu tenho medo de passar. Por quê? Porque os meus ancestrais passaram. Então a gente se vincula àquela dor, àquela necessidade, àquele medo de faltar. Então fazer liberações nesse sentido, entendendo que pode ser diferente, que talvez você vá passar sim por momentos de dureza, né? De momentos realmente que você tem que remanejar, né? Algumas coisas dentro de casa, mas fome. Tem pessoas ainda que passam fome? Tem, infelizmente. Mas eu acho que você que está aqui assistindo essa live, não. Porque se você tem um celular, se você tem uma internet, você tem alimento também. Então cuida, porque muitas vezes isso, o medo de faltar comida, faz a gente vibrar muito numa escassez. Essa escassez nos impede também de crescer. E daí eu vou mais adiante, além de olhar para o seu sistema familiar, né? Honrar a história deles, agradecer, porque para eles sim foi difícil. Eles passaram por guerra, tiveram que fazer fogueira para esquentar alguma coisa ou matar um animal, tiveram que lavar roupa em rio. E você? Olha em volta agora de onde você está. Se é a sua casa, se é seu ambiente de trabalho, se é a rua. Olha quanta coisa que você tem. Olha quantas facilidades você tem hoje. Então a vida pode ser e deve ser mais leve, precisa ser mais leve, mais fácil. Eles viveram aqui, nossos ancestrais, eu posso viver aqui. Eu vivendo aqui de forma mais fácil, de forma mais próspera, de forma mais leve, eu estou honrando todo o sofrimento e a escassez que eles passaram. Agora não, eu fico vibrando na escassez, eu fico vibrando aqui. Eu não estou honrando o que eles passaram. Então eu passo adiante para as minhas gerações que pode ser mais leve. E assim eles aprendem que quando passar adiante também pode ser mais leve. Alguém tem que quebrar esse ciclo de escassez. Esse medo, esse padrão, porque às vezes viram um padrão dentro do sistema familiar.
E é claro que a hora que você começa a olhar para isso, você também não vê à sua volta o quanto Deus fez um mundo abundante, com tantas coisas aí, e a gente simplesmente não usufrui delas. A gente foca sempre na dor e não na gratidão. Comece a agradecer diariamente tudo que você tem, todos os recursos e as facilidades. Fez sentido aí? Dá um ok aqui. Quem se viu em algum medo? Eu quero falar de pelo menos mais 2 medos aqui. O medo, agora que eu vou falar, é o medo de não dar certo. Esse medo te faz... Obrigada. Esse medo te faz desistir muitas vezes antes mesmo de começar. Eu não vou fazer porque não vai dar certo. Eu não vou seguir adiante porque eu não dou conta. Eu não vou fazer realmente o que eu quero, realizar o meu sonho, porque isso não é para mim. Então, também você pode estar sendo leal inconscientemente a alguém do seu sistema familiar. A alguém que talvez realmente não se realizou. Alguém que desistiu da própria vida, dos seus sonhos, dos seus objetivos e desejos. E de forma inconsciente, eu me emaranho àquele destino da pessoa. Eu me torno fiel àquela crença que essa pessoa também carregava. Então perceba, se você anda desistindo do que você começa, ou desistindo antes mesmo de começar, trabalhe esse medo. Trabalhe também a sua fé em Deus. Quando você desiste, de você, você também desiste disso. E quando você começa a desistir, antes mesmo de começar ou no caminho, você também precisa curar algo. Bem provável que você precisa ressignificar a sua relação com o seu pai. Por quê? Porque essa ação, essa execução, esse movimento vem do pai, vem do masculino. Essa força, essa coragem, eu vou dar conta e eu vou enfrentar os desafios e eu vou achar a solução e eu vou me inspirar em pessoas e eu vou me conectar com aqueles que já passaram por isso para me ajudar. Isso vem do masculino. Só que se eu tenho feridas com relação ao meu pai, ou então se eu não vejo força no masculino, como... Agora eu vou falar um pouco mais para mulheres aqui. Por conta da história, das últimas décadas, muitas mulheres começaram a ver os homens fracos, porque foram para um ambiente de trabalho, mas deixaram esse masculino de lado. Então, olha teu pai e veja a força nele. Outras tantas vêm de um sistema no qual as mulheres falaram: os homens não valem nada, os homens são todos iguais, porque eles não prestam, eles não valorizam, ele é um fraco, é eu que sustento a casa. Não. Essa procrastinação, essa falta de ação, esse medo tem uma raiz aí também que precisa ser ressignificada. Então, olhe para o seu pai, cure a relação com esse masculino, porque a mãe nos dá a vida, nos coloca no mundo, o pai nos manda para o mundo. Então, às vezes a pessoa, o dinheiro vem através da mãe e ele se multiplica pelo pai. Então, perceba, falta dinheiro, medo de execução, não faz, desiste. Por quê? Precisamos curar isso também. E um outro medo que eu quero dizer aqui é o medo de morrer. Todos nós carregamos esse medo. Algumas pessoas já são muito evoluídas, falam, morrer amanhã tá tudo certo, e ela vive de forma assim mais tranquila. Mas é um medo intrínseco e é a única certeza que temos. E você talvez passe uma vida inteira olhando só para a morte. O medo de morrer. Ou seja, você não olha para a vida, você não agradece, você não tem alegria de viver. Você não olha o dia como uma nova oportunidade. Você está respirando, você tem vida, você tem uma família, você também tem desafios e problemas, mas olhar isso com gratidão.
Não, estou olhando o tempo inteiro para a morte, para o sofrimento. Você não vive. E aqui também pode haver uma raiz sistêmica, né? De repente de excluídos ou de irmãos que você teve, e abortos que teve, enfim, pessoas que não vieram ao mundo. Você pode estar sim conectada à morte dessas pessoas. E às vezes é por isso que você não olha para a vida, não olha para aquilo tudo de bom que tem aí à sua volta. Então, começar o dia agradecendo e celebrar e agradecer cada conquista que você teve. Agradecer a água que você tem para tomar banho, agradecer a energia, a internet, o alimento da tua casa, a roupa que você veste, o combustível que você pode comprar, o carro que você tem, enfim, as amizades, o trabalho. Agradecer e celebrar. Você começa a se conectar diariamente com a vida. Então perceba para onde está indo esse olhar. Porque todos esses medos te afastam de Deus, enfraquecem a sua fé, te faz ter uma vida sem propósito, sem realização, sem sonhos, sem desejos. E como que você muda tudo isso? Você é fruto daquilo que você se alimenta. Como assim, Thaís? Se você negligencia a sua vida, com certeza você não terá frutos nem vitórias. Então, se você começar a cuidar do seu corpo, mente e espírito diariamente, com muito zelo e cuidado, com muito amor, com certeza você vai ter vitórias grandiosas. Cuidar do corpo, é o seu corpo físico, é um templo. O que você anda fazendo dele? Dessa carne que você tem aí? O que você anda fazendo dela? Assim como o cuidado de atividade física, alimentação, tomar água. Cuidar do corpo. Perceba como você está cuidando do seu corpo. Onde você está levando o seu corpo. Mente. Ler livros, posts, artigos, assistir live, ouvir música, assistir filme. Ter pessoas que queiram também mudar e expandir a mentalidade. Tirar o cabresto. Como assim, Thaís? Tirar o cabresto? Sim. Nós nascemos, né, sem crenças, sem cabresto, sem nada. Mas aos poucos vão sendo colocados tampões na lateral. Por que vocês acham que colocam o cabresto em cavalo, né? O cavalo, ele tem o animal que tem a pineal mais aberta. É por isso que existe, quem não sabe, constelações com cavalos. Eles conseguem ler a alma das pessoas. Lógico que isso tudo tem um estudo, um desenvolvimento, mas isso é maravilhoso. Então ele enxerga, né? O olhar dele enxerga muita coisa à volta. Colocam aqui, para quê? Para que ele não se perca no caminho que o domador ali quer conduzir ele. Porque ele vai às vezes se distrair ou chamar a atenção a algo que está na lateral e vai virar. Então vamos tampar para ele olhar só para frente. E você usa um cabresto? Será que você está olhando para o lado, para as oportunidades que tem? Muitas vezes numa constelação a pessoa fala assim, porque eu não vejo objetivo, não chego e tal. Ela está olhando, por exemplo, para cá. Vamos trazer aqui. Ela está olhando aqui. Mas o objetivo dela está desse lado aqui. Então, às vezes a gente fala assim, experimenta olhar para cá. É só experimentar isso, vamos ter muito na imersão. O experimenta olhar para ali. Como é para você olhar isso aqui? Porque você achava que teu objetivo estava aqui e ele estava aqui. Então, quando você leva o seu corpo a experimentar algo, o seu olhar ver algo novo, você fala, nossa, é melhor. É mais gostoso. É estranho, mas é bom. Ainda me causa medo, tá? Você ainda tá vendo no caminho, mas você leva a pessoa a experimentar algo novo. Porque muitas vezes tá aqui do lado, tá aqui na tua frente, mas você tem cabresto te tampando os olhos. O que são esses cabrestos? São as crenças limitantes, são esses medos que você carrega. São as lealdades ao seu sistema, são as suas feridas emocionais.
E isso sim te bloqueia a enxergar algo amplo. Por isso que você começar a trabalhar, a se trabalhar, você expande o quê? A sua consciência. E quando eu expando a minha consciência, eu vou tirando esse cabresto que foi colocado. Foi colocado, você não nasceu com ele. Você nasceu podendo enxergar tudo. Foi colocado por alguém e você mesmo também colocou alguns. Então, olhe para isso. E trabalhar o seu espírito. Desenvolver uma intimidade com Deus. Conversar com Ele, abrir teu coração. Ter um papo, né? Fazer dele seu melhor amigo. Orar, meditar, entrar em contato com a natureza, que é outra coisa que faremos também no dia 27. Não é por acaso a natureza, é se conectar mais profundamente com a nossa divindade, com a nossa essência, porque quanto mais eu me conecto, mais eu expando. Então, momentos difíceis vão acontecer, você só não pode deixar o medo te paralisar. É você trabalhar ele. Se você vê realmente que está mal, procure ajuda. Você é uma obra divina, valorize a sua vida, o seu corpo, aumente a sua fé. Ore, orai e vigiai. Eu falo muito isso aqui. Você tem tudo. Você tem tudo, todos os recursos que precisa para vencer, para ter vitória. Hoje o devocional era vida vitoriosa. Então, em Deus, pela graça dele, pela sua fé, com uma fé inabalável, você tem as chaves para essa vida vitoriosa. Trabalhando os medos que te paralisam a alcançar essa vida vitoriosa. Olhe para isso. Não deixe passar mais um mês, um ano ou anos. Olhe hoje o que precisa ser visto. Trabalhe hoje o que precisa ser trabalhado. E comece cada dia mais olhando para esses medos, pequenos medos diários, você consegue se desbloquear sozinho. Outros você vai precisar de um auxílio, de movimentos e tudo mais. Esteja em lugares que realmente vão trabalhar isso em você. E é sobre isso a minha mensagem de hoje para vocês. Tenham um dia maravilhoso e uma vida vitoriosa. E para quem quer experimentar algo novo, trabalhar isso de forma mais profunda, você tem a oportunidade agora no dia 27 de janeiro, participar da imersão Essência, Conexão e Expansão. Para você começar a ter, sim, uma vida de mais realização como um todo, mais conectada a Deus e a você mesmo, e uma vida mais vitoriosa, como era o título de hoje. Um beijo grande. Encaminhe essa live para alguém que você pensou durante a live. Nossa, isso aqui fulano tinha que ouvir. Talvez é você que tem que levar isso adiante. A gente serve, você recebe, você pode levar isso adiante também. Então, um dia abençoado a cada um de vocês. Ela vai ficar salva lá no meu feed e é só enviar. Um beijo. Gratidão.